Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um pôster da Ives, ou Ivo, ex-Luna, e eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Na Coreia, Ivo, eu acho, mas aqui a gente fala Ives mesmo, pelo menos eu sou acostumada a pronunciar assim, então é assim que eu vou falar dela. E eu não quis manter um aspecto cute, fofo, que às vezes a gente vê no K-pop, uma coisa colorida, no sentido rosa, roxo, azul. Eu quis manter uma coisa meio cyber, fazer uma coisa meio grunge, uma coisa cyber e 2K, né, o grunge, e com bastante granulado, com bastante ruído, e fazer alguns focos para pessoa olhar em detalhes das fotos dela. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer aqui. Mas uma coisa meio magazine, editorial, sabe? Anos 90. Então, vamos lá pro computador pra gente começar a fazer. Então, eu comecei pelas fotos, né? Comecei colocando as duas de corpo inteiro ali do lado, uma do lado da outra. E depois eu adicionei a outra e fui fazendo recortes em detalhes, assim, do corpo dela, do rosto, pra fazer uma associação mais pra um editorial design. E fui meio que testando onde que ficava melhor, onde que não ficava. Escrevi o nome dela também pra deixar atrás da cabeça dela, né? Pra fazer essa sobreposição. E deixei tudo que tava embaixo preto e branco. Fiz o efeito que deixa algumas bolinhas, né? Eu amo esse efeito, estava testando, mas eu não gostei muito de como que ficou. E aí eu voltei com o preto e branco, mas nos detalhes, só pra ver como que ficava. Mas eu acabei não deixando, né? E fiz um granulado na imagem de baixo. Selecionei o arestas rasgadas e depois eu coloquei na imagem de baixo. Coloquei um preto e branco também, pra ficar um efeito meio granulado, uma coisa meio impressa, sabe? Meio anos 90. E na imagem de cima eu decidi deixar riscos para remeter a uma imagem meio anos 90 também, meio TV dos anos 90. Usei esse efeito de desfoque radial, né? E depois utilizei a máscara para tirar um pouco, para deixar um pouquinho mais suave.
e fui mudando as letras, deixando elas diferentes e em locais diferentes para guiar o olhar de quem olha para os detalhes do rosto, da boca, do piercing e da cintura dela. Depois escrevi os detalhes, né, do nome do álbum, o nome dela. E fui deixando lá em cima certinho. Depois eu fui testar em deixar as letras todas iguais, mas eu acabei não gostando. Eu achei que ficou uma leitura melhor com elas diferentes. E depois eu fui adicionando as texturinhas, que eu amo colocar texturas de granulado para aumentar essa sensação de impresso, né, de uma coisa antiga. E usei o Multiply para deixar o verde mais neon. Coloquei também um efeito de brilho interno, para ficar parecendo uma TV mesmo, com aqueles risquinhos e com o brilho. E aí eu tô mostrando para vocês os detalhes de como ficou. E para finalizar, eu coloquei um desfoque de campo nas letras para dar esse detalhe, para ficar um pouquinho mais diferente também, que eu acho que fica super bonito esse detalhe. E no final o pôster ficou assim, né? Eu acho que esse efeito de chuvisco, esse ruído analógico, ele dá um aspecto meio xerocado, impresso, igual eu tinha falado. E eu acho que dá um aspecto muito bonito em pôster, que a gente não tá muito acostumado em ver em pôster de K-pop. É uma coisa meio grunge, né? Também as sombras da imagem de trás, que eu deixei preto e branco, elas não são degradês suaves entre o branco e o preto. Elas são compostas por pequenos pontos pretos e brancos. Então, lembra uma compressão de imagens que a gente via muito nos anos 90. E como eu deixei as letras, eu deixei o Y numa letra mais cursiva e as letras V, E e S numa fonte serif mais clássica e espaçada, isso traz um equilíbrio e uma coisa mais orgânica e estruturada, né? Pra gente guiar o olhar de quem tá vendo. Resumindo, esse pôster eu acho que ficou uma mistura de melancolia, daquele erro que ela quis transmitir com o EP, né, junto com a tecnologia, e uma coisa mais cyber também por causa das cores, e o grunge por causa das texturas e de como as imagens foram feitas ali. E é isso, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de comentar qual artista devo fazer da próxima vez e me contar o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Tchau!